Boa tarde. 5 dias depois do massacre no Amazonas, 33 presos são assassinados dentro da maior cadeia de Roraima. O governo do estado não confirma a relação entre as duas chacinas. A Polícia Federal pede o fim do contrato de terceirização de cadeias do Tocantins. A empresa é a mesma que administra penitenciárias do Amazonas. O governo federal lança o Plano Nacional de Segurança e propõe uma força-tarefa para reduzir o número de presos provisórios nas cadeias. O Ministério Público Federal determina a abertura de inquérito para investigar o vazamento que provocou uma nuvem tóxica sobre a Baixada Santista. Um temporal seguido da ruptura de uma barragem deixa uma cidade do Rio Grande do Sul debaixo d'água. O novo time da Chapecoense se reúne pela primeira vez e recebe a visita do zagueiro Neto. E sexta-feira é dia do Tô de Folga. O destino de hoje é Galinhos, no Rio Grande do Norte. A gente avista ao longe essa montanha branquinha. Parece duna, mas não é não. Tudo isso aqui é sal. 33 presos foram assassinados na madrugada de hoje na maior penitenciária de Roraima. Nós vamos agora até Boa Vista conversar com a repórter Érica Figueiredo, que tem as informações. Érica, existe alguma conclusão oficial em uma relação entre essas mortes e os massacres que ocorreram em Manaus? Boa tarde. Olá, Juliana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ainda não foi confirmado se as mortes que aconteceram aqui em Roraima durante a madrugada têm alguma ligação ou não com os acontecimentos de Manaus no dia 1º de janeiro. O número oficial divulgado pelo governo de Roraima é de que 33 presos morreram na penitenciária agrícola de Monte Cristo, que é a principal do estado. Desde a madrugada, o clima de tensão é grande também a movimentação de parentes de presos e policiais. O BOP está lá dentro da penitenciária, assim como a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Justiça. Mas até o momento, o secretário de Justiça, Uziel Castro, não se pronunciou sobre os fatos. A área da penitenciária está isolada desde cedo, inclusive, a gente destaca que tem viaturas da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal reforçando a segurança no presídio, na penitenciária agrícola de Monte Cristo, e a gente destaca também que tem carros de empresas funerárias auxiliando, ajudando na retirada dos corpos dos presos aqui da penitenciária. Alguns desses corpos, inclusive, já chegaram no IML, Instituto Médico Legal, onde também há muitos parentes buscando informações, Juliana. A gente precisa destacar que a penitenciária agrícola de Monte Cristo tem hoje mais de 1.400 presos, só que a capacidade é para apenas 750. Em outubro do ano passado, 10 presos morreram durante o confronto entre facções criminosas. Naquela época, houve a transferência de presos para a cadeia pública de Boa Vista e também para unidades prisionais de outros estados. Hoje, o governo de Roraima não confirmou, diz que não aconteceram fugas, mas não confirmou se houve efetivamente uma recontagem de presos após a confirmação desses 33 assassinatos de detentos. A previsão é que só durante a tarde aconteça uma entrevista coletiva com a cúpula da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Justiça. Juliana. Obrigada, Érica. Tem muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Obrigada pelas informações, viu? E o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, está viajando nesse momento para Roraima. Mais cedo, durante o lançamento do plano de segurança do governo, ele falou sobre o massacre em Roraima. Desses envolvidos mortos, 3 eram estupradores, que estavam separados, e os demais eram rivais internos que haviam, segundo as informações ainda iniciais, haviam traído os demais. Então, na linguagem popular, seria um acerto interno, o que não retira, em momento algum, a gravidade do fato. A questão de hoje, da madrugada de hoje, em Roraima, como eu disse, eu preciso pegar mais informações. A informação que me foi passada inicialmente, logo pela manhã, diz que se trata exatamente de um acerto interno de contas.
E 5 dias depois do massacre no Compage, em Manaus, os registros policiais mostram que houve aumento da violência na cidade. A maioria dos presos que fugiram ainda não foi recapturada. A gente vai conversar agora com a repórter Daniela Branches, que está em Manaus. Boa tarde, Daniela. Olá, Juliana, boa tarde para você. É verdade, esse número de violência aumentou aqui na capital do Amazonas, porque só da quarta-feira até agora foram 12 mortes, na verdade assassinatos, a maioria por arma de fogo e também por arma branca. Só na madrugada 5 pessoas, e entre os mortos dessa semana, um homem foi encontrado decapitado. E essas informações foram confirmadas hoje cedo pela manhã aqui no Instituto Médico Legal por um funcionário. O Instituto Médico Legal, que também está trabalhando em ritmo acelerado com um grupo de peritos voluntários, são 16, para a identificação dos 60 mortos nos 2 presídios aqui na capital. Até agora, 46 corpos foram identificados e 34 liberados. No primeiro dia do ano, também fugiram do complexo penitenciário Anísio Jobim 184 presos, segundo números oficiais da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas. E até agora, 65 foram recapturados. Os trabalhos de buscas continuam e aqui no Instituto Médico Legal, o trabalho para o processo de reconhecimento, identificação e liberação dos corpos ainda não tem previsão para acabar. Juliana. Obrigada, Daniela. Em nota divulgada nas redes sociais, a OAB afirmou que vai levar as tragédias ocorridas nos presídios do Amazonas e de Roraima à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Conselho Federal da OAB atribuiu o que ocorreu à falta de adoção de ações concretas do Estado. A Polícia Federal quer que o governo do Tocantins cancele o contrato com a Humanizare, que administra 2 presídios no estado. A empresa é a mesma que administra o complexo penitenciário Jobim, em Manaus. A reportagem é de Ana Paula Rebain, de Palmas. Uma notificação da Polícia Federal ao governo do estado determina que a empresa Humanizare encerre os serviços prestados nos presídios do Tocantins e entregue imediatamente armas e munições. Segundo a Polícia Federal, a Humanizare presta o serviço de forma irregular por não ter registro para exercer atividade de segurança privada fornecida pela PF. Num relatório, a Polícia Federal afirma que a empresa está ilegal e não pode exercer atividades típicas de carceragem, como a condução de presos das celas para o banho de sol, o controle disciplinar dos detentos, a revista de visitantes e a entrada e saída de pessoas nas unidades prisionais. Ainda que o Estado contrate uma empresa para fazer essa atividade, esta empresa tem que ser registrada na Polícia Federal e ela tem que contratar vigilantes, né, que tenham feito o curso de vigilante, não funcionários contratados através do Cine ou de qualquer outra forma. A empresa é a mesma que administra o complexo penitenciário Anísio Jobim e o presídio de Puraquequara, em Manaus, onde 60 presos morreram esta semana. Nos últimos 2 anos, o número de presos que morreram dentro das unidades prisionais do Tocantins cresceu 120%. De acordo com a secretaria que administra o sistema penitenciário, a maioria assassinada. A Humanizare foi contratada em 2011 para atender o presídio Barra da Grota, em Araguaína, e a Casa de Prisão Provisória de Palmas. Só no ano passado recebeu 41 milhões de reais do Estado pelos serviços prestados. Em 5 anos de contrato, foram 165 milhões de reais. A empresa é investigada também pelo Ministério Público. Há suspeitas de que alguns funcionários tenham facilitado a entrada de celulares, serras e ainda ajudado na fuga de detentos. Nós vamos novamente notificar a empresa da decisão da Polícia Federal e encaminhar depois também ao Ministério Público Federal, que está fazendo também um inquérito civil público para verificar a procedência dessa contratação. A Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça declarou que os contratos com a Humanizare não se enquadram na condição de segurança privada. Segundo a Secretaria, a segurança externa, a escolta e os procedimentos administrativos são feitos por agentes penitenciários da Polícia Civil cedidos à Secretaria. A empresa Humanizare não respondeu aos nossos pedidos de entrevista sobre o assunto.
O plano de segurança do governo, anunciado hoje pelo ministro da Justiça, Alexandre Moraes, prevê reduzir a superlotação nos presídios em 15% até 2018. Vamos conversar agora com o repórter Fernando Rego Barros, que está em Brasília e tem as informações direto do Palácio do Planalto. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. O ministro Alexandre de Moraes falou por quase 2 horas. Ele fez uma longa apresentação do que será esse Plano Nacional de Segurança Pública, né? E falou da importância do trabalho articulado entre o governo federal e os estados. Ele destacou também que o Brasil tem mais de 40% dos presos são presos provisórios. Isso é mais que o dobro da média mundial. E defendeu que os presos provisórios sejam soltos nos casos em que os crimes cometidos por eles sejam crimes sem violência, né? E sem também a grave ameaça. Veja aí. A questão aqui não é soltar por soltar. A questão é, vamos olhar o preso provisório, que nem foi condenado, e vamos retirar ele, porque ele não precisa estar lá. Vamos retirar ele da possibilidade do crime organizado absorvê-lo, porque uma vez absorvido, não vai conseguir sair. O ministro falou também sobre os investimentos em tecnologia, como scanners, detectores de metais, bloqueadores de celulares. Entre outros pontos, o plano prevê também a redução de homicídios, a redução da violência contra a mulher, o combate ao crime organizado, sobretudo o tráfico de drogas e armas, e principalmente nas fronteiras. E ele disse também que os investimentos previstos no plano têm garantia orçamentária. Tudo que está previsto tem previsão orçamentária. Nada que está previsto no plano, para nada vai faltar dinheiro. Tudo está previsto. O que nós percebemos que não haveria orçamento pelas condições econômicas do país, isso fica para depois. O plano é extremamente realista. No Rio Grande do Sul, uma inundação durante a noite chegou a deixar 70% do município de Rolante debaixo d'água. Vamos agora conversar com a repórter Roberta Saliné, que tem as informações. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Juliana. Boa tarde para você que está em casa. A água agora já baixou. Ainda durante a manhã, havia famílias ilhadas que precisaram ser retiradas pelos bombeiros. 300 famílias foram atingidas pela enchente. Muitas conseguiram abrigo na casa de amigos ou de parentes, mas 30 famílias estão alojadas em uma escola aqui da cidade de Rolante. Atrás de mim estão sendo recebidas as doações para os moradores que precisam de muitas coisas. Eu estou aqui na sede do Corpo de Bombeiros da cidade. Depois que a água baixou, o que se vê são as ruas cheias de barro. Muitas famílias estão trabalhando ainda na limpeza das casas. A prefeitura tenta liberar os acessos à cidade e a luz foi cortada por segurança. Tudo isso aconteceu porque choveu muito durante a madrugada em Porto Alegre e na região metropolitana, como a gente vai ver na reportagem. Esse vídeo mostra como estava um dos rios que cortam o município de Rolante antes da enchente começar, no fim da tarde de ontem. Em poucas horas, a água inundou 70% da cidade. O problema foi a chuva que caiu na região, principalmente na Serra Gaúcha. Em São Francisco de Paula, choveu em 1 hora praticamente o que estava previsto para o mês inteiro. Um açude também se rompeu na zona rural. Toda essa água desceu para o rio Rolante, chegando até a cidade. Dos 20 mil habitantes de Rolante, 15 mil foram afetados. Os moradores começaram a ser resgatados à noite. Muitos saíram de casa só com a roupa do corpo. Menos de meia hora a água estava na cintura. Foi uma coisa assim que foi muito rápido, muito rápido. E poucos minutos ela estava no pescoço, né? Ela subiu, de repente, pegou a gente de surpresa dentro de casa, não deu para salvar nada. A forte correnteza arrastou carros e pontes. Muitas pessoas precisaram de atendimento médico, como mostra o repórter Bernardo Bortolotto. E na rua, uma grande estrutura montada para receber os moradores que estão ilhados, estão sendo resgatados durante essa madrugada. Aqui uma ambulância de prontidão, há cobertores ali dentro para aquecer, porque a maioria das pessoas que chegam até aqui estão com muito frio porque estavam
dentro da água. Não achamos que ia vir tão forte a água assim. Tirei nós com vida pelo teto, quebrar o telhado e sair pelo teto. Teria que esperar os bombeiros virem, senão a gente ia morrer tudo. A água começou a baixar às 3 horas da madrugada. Hoje pela manhã, algumas famílias ainda estavam ilhadas. Bombeiros chegaram a usar escavadeiras para resgatar moradores. Para se proteger, este casal abandonou a casa e passou a noite dentro do carro, na entrada da cidade, numa área que não ficou alagada. Achamos que ia morrer na água, mas Deus foi tão grande. Só que a nossa casa, quando nós saímos, entreguemos para Deus cuidar. A enchente também atingiu a zona rural da cidade, onde plantações foram destruídas e, segundo a Defesa Civil, 90% dos animais morreram. A prefeitura vai decretar situação de emergência na semana que vem. Nós saímos de dentro de casa, viemos aqui para os bombeiros e logo em seguida caiu a casa, nós chegamos de volta lá. Não dava para salvar nada. Tudo, perdi tudo. Vamos ver agora se vai continuar chovendo na Serra Gaúcha. Eliana Marques já está aqui com a gente para dar as informações. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Sim, hoje tem previsão ainda de chuva na Serra Gaúcha, só que é uma chuva mais isolada, com menos volume. Tem previsão de pancadas de chuva também aqui no norte do Rio Grande do Sul. Já nas outras áreas do estado, o tempo abre. Em contrapartida, pode chover bastante nas partes que estão mais escuras aqui no Paraná, principalmente leste e norte do Paraná, também sul do estado de São Paulo, por causa dessa área de baixa pressão atmosférica que está se formando. Em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, também teve temporal ontem e as imagens de lá são impressionantes. Elas foram feitas pelo Jefferson Cardoso. Olha só, água no capô do carro, muitas casas somente com o telhado para fora da água e muita gente também sendo socorrida pelos bombeiros, saindo em lancha, Juliana. Nossa, que tristeza. E pode chover mais ali na região, no Vale do Itajaí? Pode. Também tem previsão de chuva ali para o Vale do Itajaí, né? E como já choveu muito, qualquer chuva a mais pode agravar a situação, até porque tem muitas regiões por lá que são áreas de encosta. Agora temos também outra área em destaque hoje, onde pode chover muito forte. Essa aqui, olha, que pega então a região serrana do Rio de Janeiro, a zona da Mata Mineira, também aqui a região de Belo Horizonte e o sul de Minas Gerais. E como a chuvarada está solta pelo país, verão, né? Ainda tem previsão de pancadas de chuva nas outras regiões de Minas, também de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, previsão de chuva no sul do Espírito Santo, em quase todo o centro-oeste, quase todo o norte do país e também em grande parte do Maranhão. Aí, do litoral do Piauí até o litoral de Alagoas, sol, predomínio de sol, mas com aquela chuva que pode ser rápida. E a área de tempo firme aumenta hoje. Parte aqui de Goiás, também do Tocantins, chega inclusive aqui ao leste do Maranhão, Piauí e até mesmo no litoral da Bahia. Inclusive, na Bahia tem tido incêndio, o tempo seco ajuda nisso, muito quente, umidade baixa, fica fácil mesmo de pegar fogo onde a vegetação está seca. Então fica aí o alerta, o aviso, né, para quem está por essas áreas aqui, em laranja e amarelo, para cuidar de não pôr fogo. O risco está alto, Juliana. Boa dica, Eliana. E como é que ficam as temperaturas hoje? Olha, no sul a temperatura cede um pouquinho, mesmo assim continua quente, não faz frio em lugar nenhum. São Luís 34, Goiânia também, Rio Branco 30, São Paulo 29 e em Porto Alegre 29 graus também. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva podem se acumular nessas áreas aqui mais coloridas. Então, norte do Brasil até o litoral do Ceará pode entrar, também região de Uruguaiana, leste da região sul e do sul do estado de São Paulo até o sul de Minas Gerais. Inclusive aqui na capital paulista e também em Curitiba, muita chuva prevista aí para os próximos dias, um pouquinho por dia. Nossa, então obrigada pelas informações, Eliana. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada para todos nós. Tchau, tchau. Agora veja essa notícia. Cientistas britânicos alertaram hoje que um iceberg imenso está prestes a se desprender na Antártica. Ele tem 5.000 quilômetros quadrados, quase o mesmo tamanho do Distrito Federal. Vamos conversar com a correspondente Cecília Malan, em Londres, que tem detalhes dessa história. Oi, Cecília, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Olha, esse tamanho todo faria do futuro iceberg um dos 10 maiores já registrados na história. Por enquanto, a placa de gelo ainda está se segurando ao continente antártico. Mas um cientista que acompanha de perto esse fenômeno disse que ficaria muito surpreso se ela não se desprender de vez nos próximos meses. Tudo por causa dessa rachadura
flagrada pela NASA em novembro do ano passado. Estima-se que a fenda tenha 100 metros de largura e 500 de profundidade. A placa de gelo, chamada de Larsen C, fica bem na extremidade da costa oeste da Antártica. Como vocês podem ver, a rachadura vem avançando desde novembro de 2010 e agora faltam só 20 quilômetros para o descolamento final. Ao contrário do que muita gente pode achar, essa ruptura não é consequência direta das mudanças climáticas. O aquecimento global pode ter acelerado o processo, mas o efeito é geográfico e vai mudar para sempre a paisagem do extremo sul do nosso planeta, como já aconteceu em 2002, quando outra placa de gelo, a gigantesca Larsen B, do tamanho da França, se desintegrou inesperadamente. Juliana. Nossa, impressionante. Obrigada, Cecília. Voltando aqui para o Brasil, o Ministério Público Federal em Santos determinou a abertura de inquérito para investigar o incêndio e o vazamento de produtos químicos tóxicos no armazém da Vale Fertilizantes, em Cubatão, na Baixada Santista. Quem tem as informações agora é a Solange Freitas. Boa tarde, Solange. Oi, Juliana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Além do Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a CETESB vão investigar as causas do incêndio e também os danos ao meio ambiente. O que se sabe por enquanto, segundo a CETESB, é que a empresa não conseguiu conter a água usada no combate ao incêndio e essa água, junto com o nitrato de amônio, acabou indo parar no rio. Em relação ao ar, ontem os ventos acabaram ajudando a população, porque na maior parte do tempo os ventos levaram aquela fumaça tóxica para o lado das montanhas e não para a cidade. Foram 6 horas de combate ao fogo e só hoje de manhã terminou o trabalho de rescaldo. Vamos ver a reportagem. Os 220 moradores da comunidade da Mantiqueira já voltaram para casa. Eles passaram a noite numa escola de Cubatão por causa da nuvem tóxica provocada por uma explosão numa fábrica de fertilizantes. A comunidade fica a 1,5 km da empresa. Eu só escutei o barulho muito forte, que abalou tudo, né, dentro de casa, e só pegamos uma peça de roupa, documento e saímos. Foi uma explosão muito forte, depois de mais ou menos 1,5 minutos, teve outra explosão, aí foi quando eu fui me tocar no que estava acontecendo. Um caminhoneiro que estava carregando mercadorias registrou um momento em que a fumaça começou a sair do armazém. Depois, uma nuvem de cor laranja se espalhou pela região. As fábricas ao redor foram esvaziadas. Esse vídeo mostra o desespero de funcionários e de quem estava por perto. O incêndio começou numa esteira em um armazém de nitrato de amônio. Segundo os bombeiros, foram 3 explosões. Um outro armazém também foi atingido. Ao todo, o fogo consumiu 10 mil toneladas do produto. Mais de 180 bombeiros trabalharam no local. A Vale Fertilizantes declarou que as causas do incêndio e eventuais danos ambientais estão sendo apurados. A gente precisa realmente conseguir fazer uma investigação, né, fazer uma perícia e ter fatos para poder a gente trabalhar em cima desses fatos e corrigir aquilo que possa ter iniciado esse incêndio, que acabou depois se alastrando e tomando uma proporção maior. Hoje de manhã, a fumaça já estava bem clara e os técnicos da CETESB passaram a manhã analisando o ar e vistoriando os rios para verificar eventuais danos ao meio ambiente. Hoje é dia 6, nesta sexta-feira, dia de Reis. Fiéis relembraram a tradição de festas trazidas de Portugal em várias regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. Em Fortaleza, os grupos saem às ruas para relembrar o dia em que os Reis Magos entregaram presentes para o menino Jesus. Mas na Folia de Reis, em vez de presentes, visitam as casas levando alegria. E não economizam nos adereços. No Nordeste foram incorporados elementos da cultura local, como o jogo de espadas e o Bumba Meu Boi.
A Receita Federal publicou hoje o cronograma do Imposto de Renda 2017. O prazo para entrega das declarações vai de 2 de março ao dia 28 de abril. O programa que gera a declaração estará disponível na internet a partir do dia 23 de fevereiro. Mais informações você pode encontrar na nossa página na internet. Em várias lojas do país, esta é a semana do Liquida Tudo. Tudo que sobrou do Natal, do Ano Novo e quem esperou para comprar parece que está se dando bem. Vamos ver na reportagem do César Menezes, de São Paulo? O cartaz foi feito à mão mesmo, mas dá o recado. É liquidação de janeiro. Na loja do lado está escrito, a ordem é vender barato. Tá barato? Estão cumprindo a ordem? Estão cumprindo as ordens, né? O comércio de rua está fazendo de tudo para começar bem o ano. Nessa loja está quase de graça, diz o cartaz. Quase de graça também é exagero, né? É uma tentativa de compensar o Natal fraco. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, as vendas do período foram 3% menores do que as de 2015. Na internet, promessa de descontos de até 80% em roupas, calçados, eletrodomésticos, maquiagem. Essa grande rede fez uma mega promoção de um dia no Brasil inteiro. As filas começaram ontem e já estavam grandes de madrugada. Às 6 da manhã, a entrada foi liberada. Em poucos minutos, Monique já estava cheia de caixas. Eu tô levando 2 liquidificadores, tô levando a geladeira, um fogão. Marcos esperou 8 horas e estava feliz. Vocês já estão com 1, 2, 3, 4, 5 caixas fazendo o que aqui agora? Meu celular e um tablet. Aí acabou ou tem mais? Se tiver alguma coisa preço bom, vai saber, né? São 8h15 da manhã, ainda tem cliente entrando na loja e preparado para comprar. E preparado em 2 sentidos, com vontade de aproveitar a promoção e com informação para saber se os preços estão mesmo valendo a pena. Tá valendo sim, tá barato. Sobrou para Ana Clara, que teve que ficar tomando conta do que os avós escolheram. E se alguém chegar aqui e quiser pegar uma peça dessa? Eu tento impedir, né? E para o Júnior, ele foi comprar uma TV para ele e outra para o amigo. Muito amigo, exigiu marca, modelo e tem que ir na embalagem. Ô Helder, para de ser folgado, né? Vem aqui também, né? Opa, segura aí. Vem aqui para você esbarrado, né? É isso aí. Tem que dar uma força, né? Olha, e na reportagem de hoje da série sobre o Rio São Francisco, você vai conhecer antigos moradores, testemunhas da agonia do velho Chico. A reportagem é do Carlos Delanoy e do Eduardo Torres. Eu sou nortista, moço. Nortista não incomoda com dificuldade, não. E tem dificuldade aqui? Tem. Quantos anos não tem lavoura aqui? Seu Virgílio já não trabalha na lavoura. Aos 92 anos, aposentado, passa os dias tranquilo em Carinhanha, no sul da Bahia. Cidade que acompanha as mudanças no Rio São Francisco. Vai diminuindo a água da nascente que joga no Carinhanha, no Taguari, vem cair no São Francisco. Isso tudo está ficando, ó, aterrado, que ninguém sabe o que é. O senhor acha que está diminuindo as águas? Está diminuindo bastante. É coisa de assombrar. Durante a viagem por nascentes e afluentes do São Francisco, encontramos testemunhas das transformações do velho Chico. Carlos Henrique é contramestre do Benjamin Guimarães, o antigo navio a vapor, trazido dos Estados Unidos no início do século passado, costumava fazer a viagem entre Pirapora, norte de Minas, e Juazeiro, na Bahia. É um navio muito bonito, né? Oh, lindo. Esse navio cheio de história, cheio de emoções, né? Cheio de alegria. Nós gastava 7 dias descendo. Era uma viagem que você parava muito para abastecer de lenha, né? Parava todo porto, você tinha que parar. Mas o navio, que também foi cenário da novela Velho Chico, há tempos não sai de Pirapora. Todos esperam que o rio volte a subir. Nós estamos parados aqui por motivo de falta de água, né? Água calado muito baixo. Tem quase 2 anos que a gente está parado. Nós saímos aí, mas sem muito sucesso. Porque o rio está muito assoreado, muita areia e qualquer vacilo encalha. Perto de Belo Horizonte, moradores da vila de Tejuco relatam outro problema.
Dizem que a intensa atividade das mineradoras, ali no município de Brumadinho, comprometeu nascentes e córregos do lugar. A mineradora foi cavando onde que foi também tirando, levando a água, quase todos da gente. Aí foi só, quanto mais eles cavavam, mais a gente ficava sem água. Antigamente a água, o pessoal acostumou tanto que a água era direta, ninguém nem preocupava em ter uma caixa d'água nem nada. Tejuco fica próximo do rio Paraupeba, outro importante afluente do São Francisco. É evidente que o regime de chuvas também diminuiu, mas eu suponho que as mineradoras têm porque inclusive ali tinha um lençol que era praticamente o pau grande lá, onde a nascente lá. Era um tufo de água, quase um ribeirão de água. Hoje vai lá. Não nasce um terço do que nascia. Não nasce mais. A falta de água não é um problema novo no sertão nordestino. Mas é aqui onde a chuva é escassa e a seca uma constante que a gente entende melhor porque o São Francisco provoca tanta discussão. Agora estamos em Cabrobó, sertão de Pernambuco. Aqui não precisa de nada, só para falta água aqui. Tendo água aqui, tem fartura. Seu Luiz conta que o caminhão-pipa passa uma vez por mês para abastecer o reservatório da casa. Mas não basta para garantir a produção e a criação de animais. Aqui a minha família é grande, quando chega tudo aqui em casa, né? É muita gente, né? Neto e filho, tudo, nora e tudo. Comprei mais de R$2.000 d'água aqui para minha conta, né? Comprei. Você comprou? Já, pipas eu comprei aqui para dar água o gado e para dar água o bicho. Maria espera que um dia a transposição das águas do São Francisco chegue na roça. Os canais passam a somente 20 quilômetros da propriedade, mas ela sabe que, por enquanto, essa água é apenas um sonho. Se Deus ajudar que essa água vindo lá pra cá, muda tudo. O que é que muda? Muda tudo. Tudo. Muda pra gente, pros bichos, pra trabalhar, pra tudo. Eu digo sempre para meus filhos, ó, se eu mudar daqui, eu recebo como o maior castigo da vida. O maior castigo que a natureza pode me trazer se for possível mudar daqui. Mesmo com pouca água? Mesmo com pouca água. A seguir, a Rússia anuncia a retirada de tropas da Síria. 4 jovens negros vão responder pela tortura de um deficiente mental branco nos Estados Unidos. E o novo time da Chapecoense se reúne pela primeira vez. Até já! O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve receber hoje informações sobre a ação de hackers durante a campanha presidencial. As agências de inteligência confirmam que a Rússia foi responsável pelo vazamento de dados do Partido Democrata. Vamos saber mais agora com o repórter Felipe Santana. Ele está em Nova York e tem as informações para a gente. Oi, Felipe, boa tarde. Oi, Juliana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É o seguinte, o diretor nacional de inteligência, James Clapper Jr., não aguenta mais que o Trump coloque o trabalho da equipe dele em dúvida. Então hoje, eles vão se reunir com o presidente eleito para apresentar provas e explicar tudo tintim por tintim. O serviço secreto diz que já identificou 2 russos que entregaram mensagens eletrônicas do Partido Democrata ao site Wikileaks. O chefe do Wikileaks é o Julian Assange, que está refugiado na Embaixada do Equador em Londres. Ele deu uma entrevista à TV americana, o Trump assistiu e comentou assim no Twitter. Assange disse que um garoto de 14 anos era capaz de obter esses e-mails. Na verdade, Juliano, o que se descobriu é que isso pode ser verdade. Quando a gente pensa que os Estados Unidos foram hackeados, a gente pensa em códigos, algoritmos indecifráveis, mas parece que foi bem mais simples. Entre os e-mails publicados pelo Wikileaks, eles acharam esse que a gente vai mostrar. É uma mensagem idêntica ao que o servidor de e-mail manda pedindo para você trocar a senha. Só que esse e-mail foi mandado por esses hackers. E se o John Podesta, chefe de campanha de Hillary, foi lá e realmente trocou a senha do e-mail, ele a entregou direto para os hackers. E um truque simples desse pode ter mudado a história dos Estados Unidos e do mundo, Juliana. Nossa, que escândalo, Felipe. Obrigada, viu? 4 jovens negros foram denunciados nos Estados Unidos por sequestrar e torturar um jovem deficiente mental branco.
Os 4 têm entre 18 e 24 anos. Eles torturaram o jovem e transmitiram a ação ao vivo pela internet. O garoto foi ameaçado com uma faca. Enquanto batiam, os 4 insultavam brancos e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A direita conservadora acusou o movimento Black Lives Matter, mas a polícia descartou essa relação. O presidente Barack Obama considerou a atitude dos jovens como um crime de ódio desprezível. A Rússia anunciou hoje que vai começar a retirar parte das forças militares da Síria. O porta-aviões Almirante Kuznetsov e navios de acompanhamento vão ser os primeiros a sair. O anúncio foi feito pelo general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior da Rússia. Bombardeios russos foram decisivos para a vitória do ditador sírio Bashar al-Assad em Alepo no fim do ano passado. Grande parte da cidade era controlada por rebeldes desde 2012. Moscou mediou um acordo de cessar-fogo entre o governo sírio e as forças rebeldes, que está em vigor desde o dia 30 de dezembro. De volta ao Brasil, 39 dias depois do acidente aéreo que matou 71 pessoas, a Chapecoense voltou a treinar hoje. Junto com o novo elenco, olha que emocionante, estava um sobrevivente da tragédia. A reportagem é de Pedro Rocha, de Chapecó. Quanto vale essa imagem? Um guerreiro chamado Neto. Um dos jogadores sobreviventes da tragédia com o avião da Lamia na Colômbia fez questão de ir à Arena Condá recepcionar os novos companheiros. Todos os atletas que chegaram diminuíam a sua passada para que o Neto chegasse junto com seus companheiros. 29 jogadores se apresentaram. Estão com os holofotes do mundo do futebol virados para eles. 6 de janeiro de 2017. A Chape se reapresentou e dentro daquela porta estão todos os jogadores responsáveis pela reconstrução da Chapecoense nessa temporada. Embora o ambiente aqui na Arena Condá seja de muito luto e de muita saudade ainda pelos que se foram, ele é também de muita expectativa e esperança de um 2017 muito especial para a Chapecoense. Serão só 15 dias de preparação até o primeiro jogo da temporada, um amistoso contra o Palmeiras na Arena Condá. A gente sabe que enfrentaremos algumas dificuldades naturais que o futebol te impõe, como você ter que montar um time rapidamente. Se o tempo é curto, o sentimento é grande. A vontade de fazer dar certo, então, maior ainda. E para quem tem um guerreiro como Neto no time, não precisa de muito mais do que isso, não. Em nenhum momento da vida do profissional Neto, do chefe de família Neto, eu tive sequer uma observação. Estou feliz de estar vivo, estou feliz de estar aqui participando desse momento, um momento de reconstrução do clube. O clube está fazendo de tudo para montar uma equipe boa e o que eu puder agregar aqui e ajudar. Com a minha felicidade, com a minha alegria de estar fazendo parte desse momento, eu vou tentar fazer. A seguir tem o Tô de Folga e o destino de hoje é um paraíso, Galinhos, no Rio Grande do Norte. Até já! Hoje é dia de Tô de Folga e a sortuda da repórter Júlia Perac saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e desembarcou em Galinhos, no Rio Grande do Norte. Tem praias desertas, dunas, passeios de barco, num destino ainda pouco conhecido pelos turistas. Depois de mais de 6 horas de viagem, finalmente eu cheguei aqui em Natal, mas o destino final não é aqui não. Tem mais estrada pela frente, então vamos embora. Seguimos para o município de Galinhos, no norte do estado. Da capital, são quase 2 horas de carro pela BR-406, passando pelo sertão. O acesso a Galinhos pode ser feito pelas dunas, mas só com veículos 4x4. Nossa viagem de carro termina aqui. O carro fica no estacionamento e a gente segue, agora de barco. A travessia dura uns 10 minutos. A sensação é de estar chegando no lugar onde o tempo parou. Galinhos fica numa península, um pedaço de terra que avança mar adentro. O resultado é esse, praia por todos os lados. Chegamos aqui em Galinhos e aqui não tem carro, né? Vocês viram que a gente deixou nosso carro lá do outro lado. Então a gente vai pegar um táxi, só que aqui o táxi é um pouquinho diferente, ó. Burrotáxi. É assim que a gente anda por aqui.
A frota é grande, são 35 burrotáxis. Tudo aqui é simples, com cara de interior. Ruas tranquilas, poucas lojas, pouco sinal de telefone e paz de sobra. Existem 15 pousadas, todas rústicas, mas muito aconchegantes. Olha só a vista do quarto. E que tal essa rede, hein? Mas eu quis logo conhecer esse paraíso. Seguimos por 16 quilômetros pelo braço de mar, uma área de mangue, um berçário para várias espécies, como caranguejo, estrelas do mar e cavalos marinhos, e onde tem alimento de sobra para as aves, como a garça azul. Seguindo o nosso passeio, a gente avista ao longe essa montanha branquinha. Parece duna, mas não é não. Tudo isso aqui é sal. O município de Galinhos é um dos maiores produtores de sal aqui do estado. As montanhas de sal chegam a até 10 metros. E nessa água salgada vive um peixe que mais parece pré-histórico. O peixe morcego tem a pele áspera, 2 patinhas e uma espécie de chifre. É aqui do mangue também que sai parte do nosso almoço. Tem lugar melhor para almoçar do que esse aqui? Gente, redinha, dentro do mar, mesinha flutuante com tudo aqui fresquinho e delicioso. O calor e o sol são garantidos no verão. Ainda dá para escolher. Tem mar aberto, com ondas ou águas bem mais calmas. Agora de bug é hora de conhecer as dunas do Capim. Elas cercam a cidade e tem esse nome por causa da única vegetação que nasce aqui. O vento sopra o tempo todo e por isso Galinhos está no roteiro de quem faz kitesurf. No fim de tarde, o mar fica cheio desses aventureiros que vêm de longe, a maioria da Europa. O dia vai se despedindo e eu quis ficar na praia mesmo. Decidi andar de charrete para assistir o pôr do sol. Mais um presente da natureza tão generosa por aqui. Galinhos é assim, um lugar para desconectar do mundo, esquecer os problemas e aproveitar as coisas simples. Não dá nem para dizer que gravar aqui é trabalho, tô é de folga. E amanhã, no Como Será, você vai conhecer a comida do futuro. A gente foi até a França para conhecer a gastronomia molecular. Dá uma olhada no que esse pesquisador francês está aprontando. Ele cria comidas sofisticadas e saborosas sem desperdiçar os alimentos. Tudo isso com a ajuda da ciência. Você vem fazer uma visita comigo a Vancouver, a cidade canadense que quer se tornar a mais sustentável do mundo até 2020. Como será aqui essa relação entre população e natureza? O Como Será começa bem cedinho. Ao longo de nossa programação e logo mais no Jornal Nacional, você vai acompanhar todas as informações sobre os presídios de Manaus e de Roraima. Como a gente mostrou aqui no começo dessa edição do Jornal Hoje, 33 presos foram assassinados no maior presídio de Roraima esta madrugada, 5 dias depois do massacre na penitenciária de Manaus. Nesse momento, já há carros do IML, você vê aí imagens dentro da penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima. As famílias estão na porta buscando informações. Nenhuma das pessoas assassinadas foi identificada até o momento. Essa edição termina aqui. Amanhã vocês ficam com o Fábio William e eu volto na segunda-feira. Até lá! A criação de animais. Aqui a minha família é grande, quando chega tudo aqui em casa, né? É muita gente, né? Neto e filho e tudo, nora e tudo. Comprei mais de R$2.000 d'água aqui pra minha conta, né? Comprei. Já comprou? Já, pipa eu comprei aqui pra dar água o gado e pra dar água o bicho.
Maria espera que um dia a transposição das águas do São Francisco chegue na roça. Os canais passam a somente 20 quilômetros da propriedade, mas ela sabe que, por enquanto, essa água é apenas um sonho. Se Deus ajudar que essa água vindo lá pra cá, muda tudo. O que é que muda? Muda tudo. Tudo. Muda pra gente, pros bichos, pra trabalhar, pra tudo. Eu digo sempre para meus filhos, ó, se eu mudar daqui, eu recebo como o maior castigo da vida. O maior castigo que a natureza pode me trazer se for possível mudar daqui. Mesmo com pouca água? Mesmo com pouca água. A seguir, a Rússia anuncia a retirada de tropas da Síria. 4 jovens negros vão responder pela tortura de um deficiente mental branco nos Estados Unidos. E o novo time da Chapecoense se reúne pela primeira vez. Até já! O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve receber hoje informações sobre a ação de hackers durante a campanha presidencial. As agências de inteligência confirmam que a Rússia foi responsável pelo vazamento de dados do Partido Democrata. Vamos saber mais agora com o repórter Felipe Santana. Ele está em Nova York e tem as informações para a gente. Oi, Felipe, boa tarde. Oi, Juliana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É o seguinte, o diretor nacional de inteligência, James Clapper Jr., não aguenta mais que o Trump coloque o trabalho da equipe dele em dúvida. Então hoje, eles vão se reunir com o presidente eleito para apresentar provas e explicar tudo tintim por tintim. O serviço secreto diz que já identificou 2 russos que entregaram mensagens eletrônicas do Partido Democrata ao site Wikileaks. O chefe do Wikileaks é o Julian Assange, que está refugiado na Embaixada do Equador em Londres. Ele deu uma entrevista à TV americana, o Trump assistiu e comentou assim no Twitter. Assange disse que um garoto de 14 anos era capaz de obter esses e-mails. Na verdade, Juliana, o que se descobriu é que isso pode ser verdade. Quando a gente pensa que os Estados Unidos foram hackeados, a gente pensa em códigos, algoritmos indecifráveis, mas parece que foi bem mais simples. Entre os e-mails publicados pelo Wikileaks, eles acharam esse que a gente vai mostrar. É uma mensagem idêntica ao que o servidor de e-mail manda pedindo para você trocar a senha. Só que esse e-mail foi mandado por esses hackers. E se o John Podesta, chefe de campanha de Hillary, foi lá e realmente trocou a senha do e-mail, ele a entregou direto para os hackers. E um truque simples desse pode ter mudado a história dos Estados Unidos e do mundo, Juliana. Nossa, que escândalo, Felipe. Obrigada, viu? 4 jovens negros foram denunciados nos Estados Unidos por sequestrar e torturar um jovem deficiente mental branco. Os 4 têm entre 18 e 24 anos. Eles torturaram o jovem e transmitiram a ação ao vivo pela internet. O garoto foi ameaçado com uma faca. Enquanto batiam, os 4 insultavam brancos e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A direita conservadora acusou o movimento Black Lives Matter, mas a polícia descartou essa relação. O presidente Barack Obama considerou a atitude dos jovens como um crime de ódio desprezível. A Rússia anunciou hoje que vai começar a retirar parte das forças militares da Síria. O porta-aviões Almirante Kuznetsov e navios de acompanhamento vão ser os primeiros a sair. O anúncio foi feito pelo general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior da Rússia. Bombardeios russos foram decisivos para a vitória do ditador sírio Bashar al-Assad em Alepo no fim do ano passado. Grande parte da cidade era controlada por rebeldes desde 2012. Moscou mediou um acordo de cessar-fogo entre o governo sírio e as forças rebeldes, que está em vigor desde o dia 30 de dezembro. De volta ao Brasil, 39 dias depois do acidente aéreo que matou 71 pessoas, a Chapecoense voltou a treinar hoje. Junto com o novo elenco, olha que emocionante, estava um sobrevivente da tragédia. A reportagem é de Pedro Rocha, de Chapecó. Quanto vale essa imagem? Um guerreiro chamado Neto. Um dos jogadores sobreviventes da tragédia com o avião da Lamia na Colômbia fez questão de ir à Arena Condá recepcionar os novos companheiros. Todos os atletas que chegaram diminuíam a sua passada para que o Neto chegasse junto com seus companheiros.
29 jogadores se apresentaram. Estão com os holofotes do mundo do futebol virados para eles. 6 de janeiro de 2017. A Chape se reapresentou e dentro daquela porta estão todos os jogadores responsáveis pela reconstrução da Chapecoense nessa temporada. Embora o ambiente aqui na Arena Condá seja de muito luto e de muita saudade ainda pelos que se foram, ele é também de muita expectativa e esperança de um 2017 muito especial para a Chapecoense. Serão só 15 dias de preparação até o primeiro jogo da temporada, um amistoso contra o Palmeiras na Arena Condá. A gente sabe que enfrentaremos algumas dificuldades naturais que o futebol te impõe, como você ter que montar um time rapidamente. Se o tempo é curto, o sentimento é grande. A vontade de fazer dar certo, então, maior ainda. E para quem tem um guerreiro como o Neto no time, não precisa de muito mais do que isso, não. Em nenhum momento da vida do profissional Neto, do chefe de família Neto, eu tive sequer uma observação. Estou feliz de estar vivo, estou feliz de estar aqui participando desse momento, um momento de reconstrução do clube. O clube está fazendo de tudo para montar uma equipe boa e o que eu puder agregar aqui e ajudar. Com a minha felicidade, com a minha alegria de estar fazendo parte desse momento, eu vou tentar fazer. A seguir tem o Tô de Folga e o destino de hoje é um paraíso, Galinhos, no Rio Grande do Norte. Até já! Hoje é dia de Tô de Folga e a sortuda da repórter Júlia Perac saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e desembarcou em Galinhos, no Rio Grande do Norte. Tem praias desertas, dunas, passeios de barco, num destino ainda pouco conhecido pelos turistas. Depois de mais de 6 horas de viagem, finalmente eu cheguei aqui em Natal, mas o destino final não é que não. Tem mais estrada pela frente, então vamos embora. Seguimos para o município de Galinhos, no norte do estado. Da capital, são quase 2 horas de carro pela BR-406, passando pelo sertão. O acesso a Galinhos pode ser feito pelas dunas, mas só com veículos 4x4. Nossa! De fazer uma investigação, fazer uma perícia e ter fatos para poder a gente trabalhar em cima desses fatos e corrigir aquilo que possa ter iniciado esse incêndio, que acabou depois se alastrando e tomando uma proporção maior. Hoje de manhã, a fumaça já estava bem clara e os técnicos da CETESB passaram a manhã analisando o ar e vistoriando os rios para verificar eventuais danos ao meio ambiente. Hoje é dia 6, nesta sexta-feira, dia de Reis. Fiéis relembraram a tradição de festas trazidas de Portugal em várias regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. Em Fortaleza, os grupos saem às ruas para relembrar o dia em que os Reis Magos entregaram presentes para o menino Jesus. Mas na folia de Reis, em vez de presentes, visitam as casas levando alegria. E não economizam nos adereços. No Nordeste foram incorporados elementos da cultura local, como o jogo de espadas e o Bumba Meu Boi. A Receita Federal publicou hoje o cronograma do Imposto de Renda 2017. O prazo para entrega das declarações vai de 2 de março ao dia 28 de abril. O programa que gera a declaração estará disponível na internet a partir do dia 23 de fevereiro. Mais informações você pode encontrar na nossa página na internet. Em várias lojas do país, esta é a semana do Liquida Tudo. Tudo que sobrou do Natal, do Ano Novo e quem esperou para comprar parece que está se dando bem. Vamos ver na reportagem do César Menezes, de São Paulo? O cartaz foi feito à mão mesmo, mas dá o recado. É liquidação de janeiro. Na loja do lado está escrito, a ordem é vender barato. Tá barato? Estão cumprindo a ordem? Estão cumprindo as ordens, né? O comércio de rua está fazendo de tudo para começar bem o ano. Nessa loja está quase de graça, diz o cartaz. Quase de graça também é exagero, né? É uma tentativa de compensar o Natal fraco. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, as vendas do período foram 3% menores do que as de 2015.
Na internet, promessa de descontos de até 80% em roupas, calçados, eletrodomésticos, maquiagem. Essa grande rede fez uma mega promoção de um dia no Brasil inteiro. As filas começaram ontem e já estavam grandes de madrugada. Às 6 da manhã, a entrada foi liberada. Em poucos minutos, Monique já estava cheia de caixas. Eu tô levando 2 liquidificadores, tô levando a geladeira, um fogão. Marcos esperou 8 horas e estava feliz. Vocês já estão com 1, 2, 3, 4, 5 caixas fazendo o que aqui agora? Meu celular e um tablet. Aí acabou ou tem mais? Se tiver alguma coisa de preço bom, vai saber, né? São 8h15 da manhã, ainda tem cliente entrando na loja e preparado para comprar. E preparado em 2 sentidos, com vontade de aproveitar a promoção e com informação para saber se os preços estão mesmo valendo a pena. Tá valendo sim, tá barato. Sobrou para Ana Clara, que teve que ficar tomando conta do que os avós escolheram. E se alguém chegar aqui e quiser pegar uma peça dessa? Eu tento impedir, né? E para o Júnior, ele foi comprar uma TV para ele e outra para o amigo. Muito amigo, exigiu marca, modelo e tem que ir na embalagem. Ô Helder, para de ser folgado, né? Vem aqui também, né? Opa, segura aí. Vem aqui para você esbarrado, né? É isso aí. Tem que dar uma força, né? Olha, e na reportagem de hoje da série sobre o Rio São Francisco, você vai conhecer antigos moradores, testemunhas da agonia do velho Chico. A reportagem é do Carlos Delanoy e do Eduardo Torres. Eu sou nortista, moço. Nortista não incomoda com dificuldade, não. E tem dificuldade aqui? Tem. Quantos anos não tem lavoura aqui? Seu Virgílio já não trabalha na lavoura. Aos 92 anos, aposentado, passa os dias tranquilo em Carinhanha, no sul da Bahia. Cidade que acompanha as mudanças no Rio São Francisco. Vai diminuindo a água da nascente que joga no Carinhanha, no Taguari, vem cair no São Francisco. Isso tudo está ficando, ó, aterrado, que ninguém sabe o que é. O senhor acha que está diminuindo as águas? Está diminuindo bastante. É coisa de assombrar. Durante a viagem por nascentes e afluentes do São Francisco, encontramos testemunhas das transformações do velho Chico. Carlos Henrique é contramestre do Benjamin Guimarães, o antigo navio a vapor, trazido dos Estados Unidos no início do século passado, costumava fazer a viagem entre Pirapora, norte de Minas, e Juazeiro, na Bahia. É um navio muito bonito, né? Oh, lindo. Esse navio cheio de história, cheio de emoções, né? Cheio de alegria. Nós gastava 7 dias descendo. Era uma viagem que você parava muito para abastecer de lenha, né? Parava todo porto, você tinha que parar. Mas o navio, que também foi cenário da novela Velho Chico, há tempos não sai de Pirapora. Todos esperam que o rio volte a subir. Nós estamos parados aqui por motivo de falta de água, né? Água calado muito baixo. Tem quase 2 anos que a gente está parado. Nós saímos aí, mas sem muito sucesso. Porque o rio está muito assoreado, muita areia e qualquer vacilo encalha. Perto de Belo Horizonte, moradores da vila de Tejuco relatam outro problema. Dizem que a intensa atividade das mineradoras, ali no município de Brumadinho, comprometeu nascentes e córregos do lugar. A mineradora foi cavando onde que foi também tirando, levando a água, quase todos da gente. Aí foi só, quanto mais escavava, mais a gente ficava sem água. Antigamente a água, o pessoal acostumou tanto que a água era direta, ninguém nem preocupava em ter uma caixa d'água nem nada. Tejuco fica próximo do rio Paraupeba, outro importante afluente do São Francisco. É evidente que o regime de chuvas também diminuiu, mas eu suponho que as mineradoras têm porque inclusive ali tinha um lençol que era praticamente o pau grande lá, onde a nascente lá. Era um tufo de água, quase um ribeirão de água, hoje vai lá. Não nasce um terço do que nascia, não nasce mais. A falta de água não é um problema novo no sertão nordestino, mas é aqui onde a chuva é escassa e a seca uma constante que a gente entende melhor porque o São Francisco provoca tanta discussão.
Agora estamos em Cabrobó, sertão de Pernambuco. Aqui não precisa de nada, só para falta água aqui. Tendo água aqui, tem fartura. Seu Luiz conta que o caminhão-pipa passa uma vez por mês para abastecer o reservatório da casa. Mas não basta para garantir a produção e típicas de carceragem, como a condução de presos das celas para o banho de sol, o controle disciplinar dos detentos, a revista de visitantes e a entrada e saída de pessoas nas unidades prisionais. Ainda que o Estado contrate uma empresa para fazer essa atividade, esta empresa tem que ser registrada na Polícia Federal e ela tem que contratar vigilantes, né, que tenham feito o curso de vigilante, não funcionários contratados através do Cine ou de qualquer outra forma. A empresa é a mesma que administra o complexo penitenciário Anísio Jobim e o presídio de Puraquequara, em Manaus, onde 60 presos morreram esta semana. Nos últimos 2 anos, o número de presos que morreram dentro das unidades prisionais do Tocantins cresceu 120%. De acordo com a secretaria que administra o sistema penitenciário, a maioria assassinada. A Humanizare foi contratada em 2011 para atender o presídio Barra da Grota, em Araguaína, e a Casa de Prisão Provisória de Palmas. Só no ano passado recebeu 41 milhões de reais do Estado pelos serviços prestados. Em 5 anos de contrato, foram 165 milhões de reais. A empresa é investigada também pelo Ministério Público. Há suspeitas de que alguns funcionários tenham facilitado a entrada de celulares, serras e ainda ajudado na fuga de detentos. Nós vamos novamente notificar a empresa da decisão da Polícia Federal e encaminhar depois também ao Ministério Público Federal, que está fazendo também um inquérito civil público para verificar a procedência dessa contratação. A Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça declarou que os contratos com a Humanizare não se enquadram na condição de segurança privada. Segundo a Secretaria, a segurança externa, a escolta e os procedimentos administrativos são feitos por agentes penitenciários da Polícia Civil cedidos à Secretaria. A empresa Humanizare não respondeu aos nossos pedidos de entrevista sobre o assunto. O plano de segurança do governo, anunciado hoje pelo ministro da Justiça, Alexandre Moraes, prevê reduzir a superlotação nos presídios em 15% até 2018. Vamos conversar agora com o repórter Fernando Rego Barros, que está em Brasília e tem as informações direto do Palácio do Planalto. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. O ministro Alexandre de Moraes falou por quase 2 horas. Ele fez uma longa apresentação do que será esse Plano Nacional de Segurança Pública, né? E falou da importância do trabalho articulado entre o governo federal e os estados. Ele destacou também que o Brasil tem mais de 40% dos presos são presos provisórios. Isso é mais que o dobro da média mundial. E defendeu que os presos provisórios sejam soltos nos casos em que os crimes cometidos por eles sejam crimes sem violência, né? E sem também a grave ameaça. Veja aí. A questão aqui não é soltar por soltar. A questão é, vamos olhar o preso provisório, que nem foi condenado, e vamos retirar ele, porque ele não precisa estar lá. Vamos retirar ele da possibilidade do crime organizado absorvê-lo, porque uma vez absorvido, não vai conseguir sair. O ministro falou também sobre os investimentos em tecnologia, como scanners, detectores de metais, bloqueadores de celulares. Entre outros pontos, o plano prevê também a redução de homicídios, a redução da violência contra a mulher, o combate ao crime organizado, sobretudo o tráfico de drogas e armas, e principalmente nas fronteiras. E ele disse também que os investimentos previstos no plano têm garantia orçamentária. Tudo que está previsto tem previsão orçamentária. Nada que está previsto no plano, para nada vai faltar dinheiro. Tudo está previsto. O que nós percebemos que não haveria orçamento pelas condições econômicas do país, isso fica para depois. O plano é extremamente realista. No Rio Grande do Sul, uma inundação durante a noite chegou a deixar 70% do município de Rolante debaixo d'água. Vamos agora conversar com a repórter Roberta Saliné, que tem as informações. Boa tarde, Roberta.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde para você que está em casa. A água agora já baixou. Ainda durante a manhã, havia famílias ilhadas que precisaram ser retiradas pelos bombeiros. 300 famílias foram atingidas pela enchente. Muitas conseguiram abrigo na casa de amigos ou de parentes, mas 30 famílias estão alojadas em uma escola aqui da cidade de Rolante. Atrás de mim estão sendo recebidas as doações para os moradores que precisam de muitas coisas. Eu estou aqui na sede do Corpo de Bombeiros da cidade. Depois que a água baixou, o que se vê são as ruas cheias de barro. Muitas famílias estão trabalhando ainda na limpeza das casas. A prefeitura tenta liberar os acessos à cidade e a luz foi cortada por segurança. Tudo isso aconteceu porque choveu muito durante a madrugada em Porto Alegre e na região metropolitana, como a gente vai ver na reportagem. Esse vídeo mostra como estava um dos rios que cortam o município de Rolante antes da enchente começar, no fim da tarde de ontem. Em poucas horas, a água inundou 70% da cidade. O problema foi a chuva que caiu na região, principalmente na Serra Gaúcha. Em São Francisco de Paula, choveu em 1 hora praticamente o que estava previsto para o mês inteiro. Um açude também se rompeu na zona rural. Toda essa água desceu para o rio Rolante, chegando até a cidade. Dos 20 mil habitantes de Rolante, 15 mil foram afetados. Os moradores começaram a ser resgatados à noite. Muitos saíram de casa só com a roupa do corpo. Menos de meia hora a água estava na cintura. Foi uma coisa assim que foi muito rápido, muito rápido. E poucos minutos ela estava no pescoço, né? Ela subiu, de repente, pegou a gente de surpresa dentro de casa, não deu para salvar nada. A forte correnteza arrastou carros e pontes. Muitas pessoas precisaram de atendimento médico, como mostra o repórter Bernardo Bortolotto. E na rua, uma grande estrutura montada para receber os moradores que estão ilhados, estão sendo resgatados durante essa madrugada. Aqui uma ambulância de prontidão, há cobertores ali dentro para aquecer, porque a maioria das pessoas que chegam até aqui estão com muito frio porque estavam dentro da água. Não achamos que ia vir tão forte a água assim. Tirei nós com vidro pelo teto, quebrar o telhado e sair pelo teto. Deixar esperar os bombeiros virem, senão a gente ia morrer tudo. A água começou a baixar às 3 horas da madrugada. Hoje pela manhã, algumas famílias ainda estavam ilhadas. Bombeiros chegaram a usar escavadeiras para resgatar moradores. Para se proteger, este casal abandonou a casa e passou a noite dentro do carro, na entrada da cidade, numa área que não ficou alagada. Achamos que ia morrer na água. Mas Deus foi tão grande. Só que a nossa casa, quando nós saímos, entreguemos para Deus cuidar. A enchente também atingiu a zona rural da cidade, onde plantações foram destruídas. E segundo a Defesa Civil, 90% dos animais morreram. A prefeitura vai decretar situação de emergência na semana que vem. Nós saímos de dentro de casa, viemos aqui para os bombeiros e logo em seguida caiu a casa, nós chegamos de volta lá. Não dava para salvar nada. Tudo, perdi tudo. Vamos ver agora se vai continuar chovendo na Serra Gaúcha. Eliana Marques já está aqui com a gente para dar as informações. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Sim, hoje tem previsão ainda de chuva na Serra Gaúcha, só que é uma chuva mais isolada, com menos volume. Tem previsão de pancadas de chuva também aqui no norte do Rio Grande do Sul. Já nas outras áreas do estado, o tempo abre. Em contrapartida, pode chover bastante nas partes que estão mais escuras aqui no Paraná, principalmente leste e norte do Paraná, também sul do estado de São Paulo, por causa dessa área de baixa pressão atmosférica que está se formando. Em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, também teve temporal ontem e as imagens de lá são impressionantes. Elas foram feitas pelo Jefferson Cardoso. Olha só, água no capô do carro, muitas casas somente com o telhado para fora da água e muita gente também sendo socorrida pelos bombeiros, saindo em lancha, Juliana. Nossa, que tristeza. E pode chover mais ali na região, no Vale do Itajaí? Pode. Também tem previsão de chuva ali para o Vale do Itajaí, né? E como já choveu muito, qualquer chuva a mais pode agravar a situação, até porque tem muitas regiões por lá que são áreas de encosta. Agora temos também outra área em destaque hoje, onde pode chover muito forte. Essa aqui, olha, que pega então a região serrana do Rio de Janeiro, a zona da Mata Mineira, também aqui a região de Belo Horizonte e o sul de Minas Gerais. E como a chuvarada está solta pelo país, verão, né? Ainda tem previsão de pancadas de chuva nas outras regiões de Minas, também de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, previsão de chuva no sul do Espírito Santo,
alagamento em quase todo o centro-oeste, quase todo o norte do país e também em grande parte do Maranhão. Aí, do litoral do Piauí até o litoral de Alagoas, sol, predomínio de sol, mas com aquela chuva que pode ser rápida. E a área de tempo firme aumenta hoje. Parte aqui de Goiás, também do Tocantins, chega inclusive aqui ao leste do Maranhão, Piauí e até mesmo no litoral da Bahia. Inclusive, na Bahia tem tido incêndio, o tempo seco ajuda nisso, muito quente, umidade baixa, fica fácil mesmo de pegar fogo onde a vegetação está seca. Então fica aí o alerta, o aviso, né, para quem está por essas áreas aqui, em laranja e em amarelo, para cuidar de não pôr fogo. O risco está alto, Juliana. Boa dica, Eliane. E como é que ficam as temperaturas hoje? Olha, no sul a temperatura cede um pouquinho, mesmo assim continua quente, não faz frio em lugar nenhum. São Luís 34, Goiânia também, Rio Branco 30, São Paulo 29 e em Porto Alegre 29 graus também. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva podem se acumular nessas áreas aqui mais coloridas. Então, norte do Brasil até o litoral do Ceará pode entrar, também região de Uruguaiana, leste da região sul e do sul do estado de São Paulo até o sul de Minas Gerais. Inclusive aqui na capital paulista e também em Curitiba, muita chuva prevista aí para os próximos dias, um pouquinho por dia. Nossa, então obrigada pelas informações, Eliana. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada para todos nós. Tchau, tchau. Agora veja essa notícia. Cientistas britânicos alertaram hoje que um iceberg imenso está prestes a se desprender na Antártica. Ele tem 5.000 quilômetros quadrados, quase o mesmo tamanho do Distrito Federal. Vamos conversar com a correspondente Cecília Malan, em Londres, que tem detalhes dessa história. Oi, Cecília, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Olha, esse tamanho todo faria do futuro iceberg um dos 10 maiores já registrados na história. Por enquanto, a placa de gelo ainda está se segurando ao continente antártico. Mas um cientista que acompanha de perto esse fenômeno disse que ficaria muito surpreso se ela não se desprender de vez nos próximos meses. Tudo por causa dessa rachadura flagrada pela NASA em novembro do ano passado. Estima-se que a fenda tenha 100 metros de largura e 500 de profundidade. A placa de gelo, chamada de Larsen C, fica bem na extremidade da costa oeste da Antártica. Como vocês podem ver, a rachadura vem avançando desde novembro de 2010 e agora faltam só 20 quilômetros para o descolamento final. Ao contrário do que muita gente pode achar, essa ruptura não é consequência direta das mudanças climáticas. O aquecimento global pode ter acelerado o processo, mas o efeito é geográfico e vai mudar para sempre a paisagem do extremo sul do nosso planeta, como já aconteceu em 2002, quando outra placa de gelo, a gigantesca Larsen B, do tamanho da França, se desintegrou inesperadamente. Juliana. Nossa, impressionante. Obrigada, Cecília. Voltando aqui para o Brasil, o Ministério Público Federal em Santos determinou a abertura de inquérito para investigar o incêndio e o vazamento de produtos químicos tóxicos no armazém da Vale Fertilizantes, em Cubatão, na Baixada Santista. Quem tem as informações agora é a Solange Freitas. Boa tarde, Solange. Oi, Juliana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Além do Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a CETESB vão investigar as causas do incêndio e também os danos ao meio ambiente. O que se sabe por enquanto, segundo a CETESB, é que a empresa não conseguiu conter a água usada no combate ao incêndio e essa água, junto com o nitrato de amônio, acabou indo parar no rio. Em relação ao ar, ontem os ventos acabaram ajudando a população, porque na maior parte do tempo os ventos levaram aquela fumaça tóxica para o lado das montanhas e não para a cidade. Foram 6 horas de combate ao fogo e só hoje de manhã terminou o trabalho de rescaldo. Vamos ver a reportagem. Os 220 moradores da comunidade da Mantiqueira já voltaram para casa. Eles passaram a noite numa escola de Cubatão por causa da nuvem tóxica provocada por uma explosão numa fábrica de fertilizantes. A comunidade fica a 1,5 km da empresa. Eu só escutei o barulho muito forte, que abalou tudo, né, dentro de casa, e só pegamos uma peça de roupa, documento e saímos. Foi uma explosão muito forte, depois de mais ou menos 1 minuto e meio,
teve outra explosão, aí foi quando eu fui me tocar no que estava acontecendo. Um caminhoneiro que estava carregando mercadorias registrou um momento em que a fumaça começou a sair do armazém. Depois, uma nuvem de cor laranja se espalhou pela região. As fábricas ao redor foram esvaziadas. Esse vídeo mostra o desespero de funcionários e de quem estava por perto. O incêndio começou numa esteira em um armazém de nitrato de amônio. Segundo os bombeiros, foram 3 explosões. Um outro armazém também foi atingido. Ao todo, o fogo consumiu 10 mil toneladas do produto. Mais de 180 bombeiros trabalharam no local. A Vale Fertilizantes declarou que as causas do incêndio e eventuais danos ambientais estão sendo apurados. A gente precisa realmente conseguir. Boa tarde. 5 dias depois do massacre no Amazonas, 33 presos são assassinados dentro da maior cadeia de Roraima. O governo do estado não confirma a relação entre as duas chacinas. A Polícia Federal pede o fim do contrato de terceirização de cadeias do Tocantins. A empresa é a mesma que administra penitenciárias do Amazonas. O governo federal lança o Plano Nacional de Segurança e propõe uma força-tarefa para reduzir o número de presos provisórios nas cadeias. O Ministério Público Federal determina a abertura de inquérito para investigar o vazamento que provocou uma nuvem tóxica sobre a Baixada Santista. Um temporal seguido da ruptura de uma barragem deixa uma cidade do Rio Grande do Sul debaixo d'água. O novo time da Chapecoense se reúne pela primeira vez e recebe a visita do zagueiro Neto. E sexta-feira é dia do Tô de Folga. O destino de hoje é Galinhos, no Rio Grande do Norte. A gente avista ao longe essa montanha branquinha. Parece duna, mas não é não. Tudo isso aqui é sal. 33 presos foram assassinados na madrugada de hoje na maior penitenciária de Roraima. Nós vamos agora até Boa Vista conversar com a repórter Érica Figueiredo, que tem as informações. Érica, existe alguma conclusão oficial em uma relação entre essas mortes e os massacres que ocorreram em Manaus? Boa tarde. Olá, Juliana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ainda não foi confirmado se as mortes que aconteceram aqui em Roraima durante a madrugada têm alguma ligação ou não com os acontecimentos de Manaus no dia 1º de janeiro. O número oficial divulgado pelo governo de Roraima é de que 33 presos morreram na penitenciária agrícola de Monte Cristo, que é a principal do estado. Desde a madrugada, o clima de tensão é grande também a movimentação de parentes de presos e policiais. O BOP está lá dentro da penitenciária, assim como a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Justiça. Mas até o momento, o secretário de Justiça, Uziel Castro, não se pronunciou sobre os fatos. A área da penitenciária está isolada desde cedo, inclusive, a gente destaca que tem viaturas da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal reforçando a segurança no presídio, na penitenciária agrícola de Monte Cristo, e a gente destaca também que tem carros de empresas funerárias auxiliando, ajudando na retirada dos corpos dos presos aqui da penitenciária. Alguns desses corpos, inclusive, já chegaram no IML, no Instituto Médico Legal, onde também há muitos parentes buscando informações, Juliana. A gente precisa destacar que a penitenciária agrícola de Monte Cristo tem hoje mais de 1.400 presos, só que a capacidade é para apenas 750. Em outubro do ano passado, 10 presos morreram durante o confronto entre facções criminosas. Naquela época, houve a transferência de presos para a cadeia pública de Boa Vista e também para unidades prisionais de outros estados. Hoje, o governo de Roraima não confirmou, diz que não aconteceram fugas, mas não confirmou se houve efetivamente uma recontagem de presos após a confirmação desses 33 assassinatos de detentos. A previsão é que só durante a tarde aconteça uma entrevista coletiva com a cúpula da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Justiça. Juliana.
Obrigada, Érica. Tem muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Obrigada pelas informações, viu? E o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, está viajando nesse momento para Roraima. Mais cedo, durante o lançamento do plano de segurança do governo, ele falou sobre o massacre em Roraima. Desses envolvidos mortos, 3 eram estupradores, que estavam separados, e os demais eram rivais internos que haviam, segundo as informações ainda iniciais, haviam traído os demais. Então, na linguagem popular, seria um acerto interno, o que não retira, em momento algum, a gravidade do fato. A questão de hoje, da madrugada de hoje, em Roraima, como eu disse, eu preciso pegar mais informações. A informação que me foi passada inicialmente, logo pela manhã, diz que se trata exatamente de um acerto interno de contas. E 5 dias depois do massacre no Compage, em Manaus, os registros policiais mostram que houve aumento da violência na cidade. A maioria dos presos que fugiram ainda não foi recapturada. A gente vai conversar agora com a repórter Daniela Branches, que está em Manaus. Boa tarde, Daniela. Olá, Juliana, boa tarde para você. É verdade, esse número de violência aumentou aqui na capital do Amazonas, porque só da quarta-feira até agora foram 12 mortes, na verdade assassinatos, a maioria por arma de fogo e também por arma branca. Só na madrugada 5 pessoas, e entre os mortos dessa semana, um homem foi encontrado decapitado. E essas informações foram confirmadas hoje cedo pela manhã aqui no Instituto Médico Legal por um funcionário. O Instituto Médico Legal, que também está trabalhando em ritmo acelerado com um grupo de peritos voluntários, são 16, para a identificação dos 60 mortos nos 2 presídios aqui na capital. Até agora, 46 corpos foram identificados e 34 liberados. No primeiro dia do ano, também fugiram do complexo penitenciário Anísio Jobim 184 presos, segundo números oficiais da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas. E até agora, 65 foram recapturados. Os trabalhos de buscas continuam e aqui no Instituto Médico Legal, o trabalho para o processo de reconhecimento, identificação e liberação dos corpos ainda não tem previsão para acabar. Juliana. Obrigada, Daniela. Em nota divulgada nas redes sociais, a OAB afirmou que vai levar as tragédias ocorridas nos presídios do Amazonas e de Roraima à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Conselho Federal da OAB atribuiu o que ocorreu à falta de adoção de ações concretas do Estado. A Polícia Federal quer que o governo do Tocantins cancele o contrato com a Humanizare, que administra 2 presídios no estado. A empresa é a mesma que administra o complexo penitenciário Jobim, em Manaus. A reportagem é de Ana Paula Rebain, de Palmas. Uma notificação da Polícia Federal ao governo do estado determina que a empresa Humanizare encerre os serviços prestados nos presídios do Tocantins e entregue imediatamente armas e munições. Segundo a Polícia Federal, a Humanizare presta o serviço de forma irregular por não ter registro para exercer atividade de segurança privada fornecida pela PF. Num relatório, a Polícia Federal afirma que a empresa está ilegal e não pode exercer atividades